A passagem de hoje é Gálatas capítulo 2, versículos 17 a 21. Vamos ler juntos. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é, porventura, Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Amém. Vamos partilhar a palavra de Deus sob o título Eu sou este tipo de pessoa. Na última quinta-feira, aconteceu algo que quase me deixou feliz. Poderia ter sido algo bom, mas foi apenas bom. Fui ao Salão Sarangue para almoçar com a equipa de evangelismo de quinta-feira e, enquanto recebia a minha comida, fui recebido com uma hospitalidade tremenda. De repente, os olhares das diaconisas que serviam a refeição para a equipa de evangelismo voltaram-se para mim. Claramente, eram para mim. Elas exclamaram: "Chegou o pastor bonitão!" Como não era uma frase que eu ouvia com frequência, fiquei perdido em pensamentos por um breve momento. Pensei, pelo menos nos últimos 20 anos, não ouvi isso nem uma vez sequer. E percebi naquele curto instante que era a primeira vez na vida que recebia uma expressão tão fervorosa e explícita. Ao ouvir aquilo, fiquei muito perplexo por cerca de 2 segundos. Durante esses 2 segundos, lembrei-me de que a palavra bonito talvez a tivesse ouvido algumas vezes nos meus tempos de solteiro ou quando era um jovem líder na igreja, antes que os anos de ministério deixassem as suas marcas. E a palavra pastor é algo que tenho ouvido constantemente nos últimos anos. Então, será que essas 2 palavras já se tinham conectado numa única frase dirigida a mim? Não seria a primeira vez na vida? Enquanto pensava nisso, voltei a mim. Pensei que talvez aquelas palavras não fossem para mim e olhei para trás. Lá estavam alguns pastores jovens e bonitos. Foi um engano, e por um momento quase me senti bem. Estas coisas não deveriam acontecer tanto na igreja. A valorização da aparência, coisas assim, não deveriam ter tanto espaço na igreja. No entanto, enquanto meditava na palavra de hoje, lembrei-me desse episódio de quinta-feira. E decidi dar ao sermão de hoje o título Eu sou este tipo de pessoa. O tipo de pessoa que somos pode ser explicado por um incidente como o que vivenciei na quinta-feira. Algo que quase me fez sentir bem por um momento, mas deixou um sabor um tanto amargo. Naquele incidente de quinta-feira, basta substituir a palavra bonito por santo ou justo. E se, em vez do jovem pastor atrás de mim, estivesse o nosso Jesus, a frase tornar-se-ia perfeita. Quase fui elogiado como bonito, mesmo não o sendo, por causa de uma ilusão de ótica, por haver alguém atrás de mim. Da mesma forma, uma pessoa injusta pode ser elogiada como justa, porque o nosso Senhor está atrás de nós. Que tipo de pessoa somos nós? Somos este tipo de pessoa. Embora não sejamos justos, o nosso justo Senhor está atrás de nós, e por isso parecemos sempre justos aos olhos de Deus. É por isso que, quando Deus fala de nós, Ele nos chama de justos. Esta é a nossa identidade. Não sou santo, mas posso ser reconhecido como santo. Não sou justo, mas posso receber o julgamento de Deus que me declara justo. Tudo por causa daquele que está atrás de mim, daquele que está conosco. Quando o nosso Senhor Jesus está conosco, Deus vê-nos sempre com justiça e julga-nos com justiça. Nós somos este tipo de pessoa. No entanto, é neste ponto que muitas pessoas se confundem. Elas duvidam. Como posso ser considerado justo se não sou justo? E também se cobram, dizendo: eu preciso tornar-me justo. Humanamente, essa atitude pode parecer boa.
É um esforço para se tornar justo, ou seja, um esforço para não pecar. Mas será que a Bíblia também avalia essa atitude de forma tão positiva? Na verdade, a Bíblia é um pouco diferente. A Bíblia não avalia necessariamente essa atitude como boa. Por vezes, a Bíblia julga-a não apenas como tola, mas até mesmo como errada e incorreta. Por quê? Porque esse pensamento pode levar ao equívoco de que existe um caminho para o homem se tornar justo por si mesmo, ou que ele tornar-se justo por si mesmo. Esforçar-se para não pecar é bom, mas pensar que posso tornar-me justo, através disso, é um pensamento errado. Amados, há algo que precisam sempre de se lembrar. Não podemos tornar-nos justos por nós mesmos. Lamento dizer, mas isso jamais acontecerá. Este é o princípio mais básico que a Bíblia nos ensina. Mas não é desesperador, pois existe um caminho para sermos justos ou, para ser mais preciso, um caminho para sermos reconhecidos como justos. O único método pelo qual podemos ser declarados justos é ter o nosso Jesus ao nosso lado. Não há outro caminho. Assim como a exclamação, "Chegou o pastor bonitão", surgiu ao verem o jovem pastor atrás de mim. O nosso Deus olhará para o nosso Jesus que está atrás de nós. E vendo a justiça de Jesus, ele julgará: você é justo. Amados, nós somos este tipo de pessoa. Não nos tornamos justos, mas somos reconhecidos como justos. Essa é a nossa identidade. A passagem de hoje fala exatamente sobre isso. O problema na igreja da Galácia era o legalismo. Como expliquei brevemente na madrugada passada, os seguidores do legalismo mencionados em Gálatas não eram simplesmente judeus que praticavam o judaísmo. Eram judeus que se converteram ao cristianismo, ou seja, judeus dentro da comunidade cristã. Eram pessoas que, mesmo tendo aceitado o evangelho e se convertido ao cristianismo, continuavam a viver guardando as tradições judaicas. Portanto, provavelmente viviam como sempre fizeram, adorando com foco no templo e guardando cada um dos mandamentos da lei. Mas o problema deles começa aqui. Como viviam dessa maneira, insistiam e afirmavam que os convertidos gentios, os cristãos de origem gentílica, também deveriam viver dessa maneira. Com a missão aos gentios, muitos gentios entraram na igreja. Eles não apenas guardavam a lei para si mesmos, mas também a impunham aos gentios que entravam na comunidade. De certa forma, esse pensamento parece plausível. Embora tenhamos crido em Jesus e sido salvos pela graça, não nos tornaríamos cristãos melhores se também guardássemos bem a lei? Afinal, a lei também está na Bíblia. À primeira vista, poderíamos pensar assim. Além disso, esse problema pode estar ligado à libertinagem que existia na comunidade. Isso leva ao pensamento de que, como não se preocupam com a lei, pecam facilmente. Os cristãos também podem pecar, e quando os cristãos pecavam, os legalistas criticavam-nos, dizendo que era porque seguiam uma salvação sem lei. No entanto, não há necessidade de conectar o problema da libertinagem, o facto de as pessoas pecarem, com a salvação recebida pela graça. E também não há razão para o considerar como resultado de não se enfatizar a lei. Se a lei fosse enfatizada, será que essas pessoas não pecariam ou pecariam menos? De modo algum. A lei que ordena servir somente a Deus e não adorar ídolos, a lei mais básica de todas, com que facilidade o povo de Israel a ignorou? A lei de guardar as festas só foi observada corretamente uma vez, centenas de anos depois, no tempo do rei Josias, durante a Páscoa. Além disso, se as pessoas guardassem e seguissem a lei estritamente, elas tornar-se-iam justas? Não. A função da lei não é tornar os pecadores justos. A Bíblia diz que não é pela lei que nos tornamos justos. A Bíblia diz que pela lei apenas reconhecemos que somos pecadores. Essa é a palavra de Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos ler juntos. Vamos ler. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amém. O que a lei faz?
Pela lei, não nos tornamos justos. Apenas tomamos conhecimento do pecado. O Evangelho rejeita essa falsa segurança obtida pela observância da lei. Em vez disso, fala da verdadeira salvação, da verdadeira restauração que vem da graça total de Deus. E o Evangelho afirma categoricamente que isso não é algo que acontece por minha causa. Diz que é algo que acontece por causa daquele que está atrás de mim. É por isso que chamamos de graça. Essa graça é a nossa identidade. O facto de, em Gálatas, se dizer que os salvos devem guardar a lei, está neste mesmo contexto. Vamos ler juntos os versículos 18 e 19 da passagem de hoje. Vamos ler. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Amém. Impor a lei aos que foram salvos é como reconstruir o que foi demolido. É como um adulto que, depois de superar as coisas infantis e crescer, volta a comportar-se como uma criança. Chamamos a esse fenômeno regressão. Quando um irmão mais novo nasce, as crianças temem perder o amor da mãe. Por isso, imitam o comportamento do bebê. Fazem xixi nas calças, gatinham mesmo sabendo andar, ou balbuciam mesmo sabendo falar. A exigência de guardar a lei é, em certo sentido, uma imposição de regressão espiritual. Significa que, embora já nos tenhamos tornado pessoas de um nível superior, tentamos julgar-nos por um padrão de nível inferior. Isso é um erro claro, algo incorreto. Paulo declara firmemente: pela lei, estou morto para a lei. Isso significa que nos tornamos seres cuja relação com a lei mudou. Estar morto para a lei significa que a nossa justificação, a nossa posição diante de Deus, tornou-se independente de guardarmos ou não a lei. Já nos tornamos este tipo de pessoas. Não nos tornamos justos por guardar a lei, nem a nossa condição de justos é anulada por a transgredirmos. A nossa identidade já não se baseia nisso. É por isso que a frase pastor bonitão é importante aqui. Significa que, embora eu não seja justo, tornei-me alguém que é reconhecido como justo pela justiça daquele que está atrás de mim. Não é a minha justiça, mas a justiça do nosso Jesus que me torna justo. Todos nós aqui já nos tornamos este tipo de pessoa. Tornamo-nos pessoas que são sempre reconhecidas como justas pela justiça do nosso Senhor. Paulo explica a nossa identidade de forma mais precisa. Vamos ler juntos o versículo 20. O versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Se tivéssemos que escolher a palavra mais importante neste versículo, seria a palavra com. Já estou crucificado com Cristo. Fomos crucificados com Cristo. Portanto, morremos com Cristo, e vivemos com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Somente Cristo vive em mim. Portanto, estamos com Cristo. Porque estamos com Cristo, Deus não nos julga olhando para nós. Deus olha para Jesus Cristo que está em nós, que vive em nós. E Ele julga, e por isso, Ele declara-nos justos. Que tipo de pessoa somos nós? Somos pessoas reconhecidas como justas, por causa de Jesus Cristo que vive em nós. Então, que tipo de vida nós, que somos reconhecidos como justos, devemos viver? A segunda metade do versículo 20 diz o seguinte: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. As pessoas dizem, você deve viver guardando a lei. Mas a Bíblia diz, você deve viver na fé. Viver guardando a lei é simplesmente viver confiando em si mesmo e nas suas próprias obras. Mas viver na fé é viver crendo no Filho de Deus e dependendo do Filho de Deus. Então, quem é esse Filho de Deus? Primeiramente, o Filho de Deus é aquele que me ama. Estamos a receber o amor do Filho de Deus. E como o nosso Senhor expressou esse amor por mim?
Ele demonstrou o seu amor por mim entregando-se a si mesmo por mim. Amados, esta é a imagem do nosso Senhor Jesus que está atrás de nós. É essa a imagem que Deus vê quando nos declara justos por causa da justiça de Jesus. Não é porque somos justos, nem porque guardamos bem a lei. Quando Deus olha para nós, quem Ele vê? Ele vê aquele que está em nós. Ele vê o seu próprio Filho, que nos amou e se entregou por nós. E Ele julga-nos justos. Amados irmãos, nós somos este tipo de pessoa. Já fomos crucificados com Cristo e tornamo-nos seres em quem Cristo vive. Agora, como Deus nos vê? Ele vê-nos como vê a Cristo, porque Cristo vive em nós. Deus verá a Cristo em nós. Ele não verá se guardamos ou não a lei, mas verá a Cristo em nós. O facto de Cristo viver em mim é o que melhor revela a nossa identidade. Não somos cristãos porque guardamos a lei, porque vamos à igreja aos domingos, porque lemos a Bíblia e oramos todos os dias. Essas ações não definem nem determinam a nossa identidade. A verdadeira questão é: crucificamos realmente com Cristo o nosso ego, os nossos desejos, o velho homem? Negamos tudo aquilo que considerávamos ser o eu que vivia e reconhecemos que somente Cristo vive em nós? Essa é a nossa verdadeira identidade. Cristo está em nós. Portanto, somos o povo de Cristo, o povo de Deus. Amados, nós somos este tipo de pessoa. Então, como devemos nós, que somos assim, viver nesta terra? Nós também vivemos e devemos viver na carne. Enquanto vivemos na carne, viveremos meditando no amor de Cristo que está em nós. Viveremos lembrando do sacrifício daquele que voluntariamente morreu para me dar vida. Se meditarmos e nos lembrarmos do amor e do sacrifício de Cristo, também devemos viver manifestando e praticando esse amor. Porque Cristo vive em nós. Portanto, devemos distinguir-nos daqueles que falam da lei, mas também devemos distinguir-nos daqueles que se opõem ao amor. Assim como a lei antigamente tomou o lugar do amor, hoje vemos muitas outras coisas más que ocupam o lugar do amor. Ódio e conflito, discriminação e competição destrutiva, abuso de poder e várias formas de violência. Onde deveria haver amor, essas coisas tomaram o seu lugar. As pessoas que podem curar e restaurar esta situação somos nós, aqueles em quem Cristo vive, aqueles que experimentaram o amor e o sacrifício do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós, aqueles que possuem esta identidade. Nesta era que muitas vezes nos confunde, cheia de pressões e compulsões como: não deveríamos estar a fazer algo, não deveríamos estar a guardar algo rigorosamente, o que devemos examinar primeiro é: Cristo vive em mim? E estou a viver de modo digno de alguém que tem Cristo a viver em si? Que tipo de rasto fica no lugar de onde eu saí? Fica um rasto de amor? Ou apenas de ódio, contendas, suspiros e feridas? Amados, nós somos pessoas em quem Cristo vive, pessoas que vivem pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós, e pessoas que vivem transmitindo e partilhando esse amor. Nós somos este tipo de pessoa. Se Deus está a ver Cristo em mim, nós também devemos ver Cristo nos nossos irmãos. E nos nossos filhos, nos nossos vizinhos e colegas, na nossa esposa. O que estamos a ver? Você está a ver Cristo? Eu abençoo-vos em nome do Senhor para que vivam vendo Cristo. Que o amor se torne a minha identidade e que o amor se torne a razão da minha vida e do meu ministério, para que esta semana seja uma semana de transmitir e partilhar o amor de Cristo. Eu abençoo-vos em nome do Senhor. Vamos ter um momento de oração silenciosa, refletindo sobre a palavra que nos foi dada. Vamos refletir sobre o que está a abalar a nossa identidade. Vamos examinar as nossas vidas, para ver se estamos a viver de acordo com essa identidade. Uma vida em Cristo, uma vida de transmitir e partilhar esse amor, que possamos viver tal vida. Vamos orar juntos. Amado Senhor,
Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nesta manhã, meditamos nesta palavra. Será que não nos estamos a esforçar em vão para ressuscitar o que já foi crucificado? Será que não estamos a preencher o lugar do amor, um amor tão maravilhoso que o Senhor nos deu, com outras coisas que lhe são estranhas? O Cristo que vive em nós, a fé no Filho de Deus, que essa identidade não seja abalada e que, seguindo essa identidade, possamos viver a vida de pequenos Cristos. Obrigado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém.